Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à primeira semana de Química e Biologia. Eu sou a professora Nayana e hoje eu vou conversar com vocês sobre a inserção profissional de professores de ciências, quais os desafios e as possibilidades. Então eu inicio a minha fala parabenizando a comissão organizadora do evento e agradecendo, em especial, a professora Dominique pela oportunidade de estarmos aqui com essa mesa redonda no dia de hoje. Eu, professora Nayana Teles, sou professora do I7, vou mediar a conversa, a discussão com a professora Josiele Gomes e a professora Suelene Amazonas. É um imenso prazer estar hoje em uma mesa redonda com duas professoras que são egressas do curso de Licenciatura em Ciências Química e Biologia do I7, que foram minhas alunas e que hoje já estão trilhando com sucesso a sua carreira profissional no Magistério da Educação Básica. Eu vou começar essa fala apresentando um pouco para vocês sobre o que as pesquisas têm apontado acerca desse período de início da vida profissional, de inserção de professores de ciências. Após essa minha fala mais teórica, a professora Suelene Amazonas, ela vai apresentar os dados de uma pesquisa coordenada por mim, professora Nayana, e pelo professor Fabrício Valentim, da qual a Suelene, nossa professora, mestra, é membro e assistente de pesquisa. Então, esses dados, eles foram coletados no âmbito de um projeto aprovado em uma chamada do Ministério da Ciência e Tecnologia e do CNPq no âmbito do programa Na Ciência na Escola. Então, esse projeto que a gente está conduzindo, que começou em 2019, ele é um projeto de mentoria de professores iniciantes de ciências. Em seguida, após essa fala da Suelene e a apresentação de alguns dados parciais da nossa pesquisa, a professora Josiele Gomes vai conversar conosco um pouco sobre a sua experiência profissional enquanto professor iniciante e apresentar os dados coletados junto a alguns colegas no podcast Café com Egresso, que vocês vão ter a oportunidade também de acompanhar em um outro momento das atividades da primeira semana de Química e Biologia. Então, para iniciar essa nossa conversa, nós vamos falar um pouco sobre o que é a inserção profissional. Qual é o conceito de inserção profissional? Então, Vaillant e Marcelo definem como etapa de inserção profissional o período obrigatório entre a formação inicial do docente e sua incorporação ao mercado de trabalho como um profissional amplamente qualificado, plenamente qualificado. Para definir quanto tempo dura o período de inserção, diferentes autores nos apresentam diferentes marcos temporais. Obermann, que foi o primeiro autor a trabalhar especificamente com essa etapa de formação, de desenvolvimento profissional docente, ele nos coloca que os 3 primeiros anos seria o marco temporal do período de inserção. Outros autores, como Tardif e Marcelo Garcia, vão nos indicar que essa etapa dura em média 5 anos. Estudos mais recentes indicam que a etapa de inserção profissional, ela precisa considerar não apenas o tempo de experiência desse docente, mas também a estabilidade dele em uma determinada escola ou as constantes mudanças de escola e de rede de ensino que contribui para que esse profissional fique mais tempo nesse período de inserção profissional. Tá? Então, esse período de inserção profissional, ele é muito importante na vida do professor, por alguns motivos que a gente vai já falar. Mas eu quero trazer agora para vocês, para iniciar a apresentação, uma frase, uma fala da professora Maria do Céu Roldão, que é uma professora portuguesa, que fala sobre a docência e que eu acho bastante significativa, bastante interessante. Então, Maria do Céu Roldão, ela fala o seguinte em um texto da revista Nuances. Não resisto a lembrar aqui da minha experiência pessoal que muitos dos meus alunos, futuros professores, após algumas situações
porventura de maior exigência, com que se depararam no percurso formativo, descobriram estupefactos, e considero isso um muito bom sinal da parte deles, que afinal, para ser professor é preciso saber imenso. E eles supunham que era muito mais simples. Provavelmente tem boas razões para o supor. Foi isso mesmo que viram e ouviram na sua longa experiência de escola e nas outras instâncias várias de socialização em toda a sua vida. A ideia de que ser professor é relativamente fácil, desde que se saiba a matéria e se consiga controlar os alunos. Esta é, como sabemos, uma representação de um senso comum muitíssimo generalizada. Eu começo com essa frase, com essa fala da Maria do Céu Roldão, para que a gente consiga dimensionar o desafio que é ser professor iniciante, né? Para que a gente entenda esses desafios, algumas premissas são necessárias. Primeiro, é preciso que a gente compreenda que o professor ele aprende ao longo da vida, ou seja, o processo de desenvolvimento profissional do professor, ele tem início nas suas experiências lá na educação básica e ele vai sendo construído, o seu desenvolvimento profissional, a sua aprendizagem, ao longo de toda a sua vida profissional. Então, ao longo de sua trajetória, os professores eles passam por diferentes etapas ou fases e cada uma dessas diferentes etapas ou fases elas têm características distintas. O magistério, como todos nós que somos professores sabemos, é uma carreira complexa e exigente, o que torna o início da docência um período de aprendizagem intensa que requer tempo, dedicação e apoio. Então, nós, na fala de hoje, vamos partir dessa premissa de que esse início da atividade profissional docente, ele é complexo, ele é uma aprendizagem e ele requer apoio para que esse profissional se desenvolva plenamente. Então, essa é a premissa que vai conduzir a nossa fala de hoje. Então, os professores iniciantes, assim como os experientes, eles deparam-se com inúmeras situações complexas e desafiadoras na sala de aula. Porém, ao contrário dos experientes, os docentes eles estão iniciando o seu processo de construção do repertório profissional. Então, eles ainda têm poucas respostas se comparados a um professor experiente com 10, 15, 20 anos de sala de aula. Então, por que é importante a gente estudar o professor iniciante? Porque, como nós já conversamos, esse é um período de intensa aprendizagem, de inúmeros conflitos e de construção do repertório profissional. E eu trago aqui uma colocação de Christopher Day, que ele fala que a curva de aprendizagem é muito maior nos 3 primeiros anos da profissão. Então, se eu tenho nesse período uma curva de aprendizagem maior, é muito importante que eu apoie, dê suporte, auxilie esse jovem professor no processo de construção profissional. Cunha nos coloca também que os primeiros anos de docência eles podem ser definidores da permanência ou não da profissão. Então, alguns estudos já apontam para que cerca de 25% dos professores que são aprovados em concurso público, eles desistem da carreira no primeiro ano de profissão. E aí, quando a gente estiver falando dos principais desafios do início da docência, a gente vai conseguir entender por que esse abandono acontece. Infelizmente, apesar da importância dessa fase de iniciação profissional, no Brasil ainda são muito incipientes, são poucas as secretarias, são poucos as redes de ensino que oferecem algum tipo de apoio, de suporte voltado especificamente para o início da docência, A gente tem uma experiência muito interessante, que é o Programa de Tutoria Educacional, que é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação de Manaus, e que é um dos poucos programas institucionalizados, construídos, voltados para o professor iniciante na rede de ensino. Mas então, quais seriam os principais desafios do início da docência? Então, eu trago aqui o levantamento de alguns estudos realizados por Alarcão e Roldão, Carlos Marcelo Garcia, Flores, Giovanni Guarnieri,
Emília Freitas de Lima, Tancredi, Vailem Marcelo, que resumiram os principais desafios do início da docência, né? Então, assim, a primeira colocação muito importante que as pesquisas apontam é que os iniciantes eles são encaminhados para as piores condições de trabalho, para as escolas mais difíceis, as escolas localizadas em zonas que apresentam algum tipo de perigo ou de tensão. Então, é muito comum que os professores de início de carreira eles sejam encaminhados para essas escolas. Isso acaba ocasionando um constante deslocamento desses professores em busca de melhores ambientes de trabalho. Uma outra questão que a gente precisa pontuar é que as escolas elas fazem as mesmas exigências, seja para o professor iniciante, seja para o professor experiente. Porém, como já dito, o professor iniciante ele tem um repertório profissional ainda em construção. Então, ele não tem a mesma desenvoltura que um professor experiente tem dentro da sala de aula para resolver os problemas que acontecem dentro de sala de aula. Um outro desafio que os professores em início de carreira enfrentam e que é comum não apenas aos professores da educação básica, mas que a gente pode também observar em pesquisas com professores no ensino superior, é o isolamento e a falta de apoio e assistência diante das exigências impostas no cotidiano escolar. A docência ela tem uma característica de ser uma profissão muitas vezes muito solitária. Então, o professor ele está na sua sala de aula, ele está com a sua turma e há uma certa resistência a se falar coletivamente dos problemas que a gente enfrenta dentro da sala de aula e que são comuns a todos. Então, esse isolamento, essa falta de um apoio sistematizado contribui para tornar, muitas vezes, o início da docência uma experiência muito marcante de forma negativa. Então, diante da ausência de um acompanhamento, de um programa sistematizado de formação voltada para o iniciante, a aprendizagem desse professor ele acaba ocorrendo de uma maneira muito sistemática e dependente da iniciativa pessoal desse docente e que acaba contribuindo para a dificuldade no início da profissão. Outra questão é a necessidade que o professor iniciante muitas vezes tem de se adaptar a diferentes contextos. Uma realidade comum, principalmente em grandes cidades, é a itinerância do professor. Então, muitas vezes o professor iniciante ele precisa de se deslocar por 3, 4 escolas para conseguir cumprir com a sua carga horária. E essas escolas muitas vezes têm contextos diferentes. E aí o professor tem que fazer não apenas uma, mas adaptação a vários contextos diferentes. Uma outra questão é o status do professor iniciante. Ele é visto muitas vezes com desconfiança pela escola, pelos pais e pela própria comunidade. E esse status, esse reconhecimento, ele muitas vezes só vem com o passar do tempo na profissão, né? As pesquisas sobre os desafios que os professores iniciantes enfrentam na sala de aula, eles têm apontado, ao contrário do que acreditam muitos formadores, que a grande questão do professor iniciante, sua grande dificuldade não é com o conteúdo. O conteúdo ele sabe. A dificuldade está no gerenciamento da sala de aula, em lidar com conflitos, com a indisciplina, com situações de violência. A dificuldade está em adequar o currículo ao contexto escolar. Eu acredito que a Josiele vai falar um pouco sobre isso, sobre essa dificuldade de você ter que cumprir com o programa diante de uma turma que muitas vezes não tem os conhecimentos prévios necessários para adquirir essa aprendizagem. O relacionamento com os pais dos alunos, muitas vezes ele é difícil para o iniciante. A falta de motivação dos alunos acaba desmotivando também esse professor iniciante. E uma outra questão muito importante que é a dificuldade em contextualizar o conhecimento que ele adquiriu na formação inicial. Então a gente pode perguntar, mas professora Nayana, quais são então as possíveis soluções para essa problemática? Bom, primeiro a gente precisa repensar a formação inicial. Então, apesar de, como diz o Zeichner, referindo-se à formação inicial,
Na melhor das hipóteses, só poderemos preparar os professores para começar a ensinar, mas a gente precisa aproximar a formação inicial do contexto concreto da escola. A gente precisa trazer a formação para dentro da profissão, porque é na formação inicial, como coloca o Ibernon, que as bases, os pilares do conhecimento profissional do professor, eles vão se alicerçar. Além de repensar a formação inicial, é essencial que as secretarias municipais de ensino, que as escolas, elas se organizem para oferecer programas institucionalizados, pensados para esse início de carreira. É preciso investir na formação continuada, não apenas dos professores experientes, mas também dos professores iniciantes, respeitando essa fase de desenvolvimento profissional e oferecendo ao professor iniciante suporte não apenas pedagógico, não apenas no conteúdo, mas oferecendo suporte também, apoio emocional, social, para que o professor iniciante consiga desenvolver todas as suas competências, todas as suas habilidades e para que ele desenvolva o prazer da profissão, o prazer de ser professor. Para que assim as experiências negativas na profissão, elas não se sobressaiam das experiências positivas. Agora eu vou passar a palavra para a professora mestre Suelene Amazonas, que vai apresentar alguns dados sobre a nossa pesquisa sobre professores iniciantes de ciências egressos dos cursos de licenciatura dos 7. Muito obrigada.